Paranaense. Jogo de ida deu Flamengo 1-0. E agora o que vocês esperam para esse jogo, para esse retorno? O Flamengo administrando a vantagem que construiu, né? Mas uma vantagem pequena. Pequena, mas eu acho que passa um pouco pelo que foi o jogo de hoje, né? O confronto de hoje do Internacional com o Atlético Goianiense. Acho que o Flamengo, até pelo adversário também, ter jogadores que estão sendo poupados pela sequência, né? A gente tem um Atlético sem a sua força máxima, com vários desfalques e alguns deles, inclusive, por sequência de jogos. Então a gente vê como, pela situação que a equipe vive no Brasileiro, o foco parece estar... Não estou dizendo que vai chegar derrotado amanhã, não é essa a questão. Mas o foco está na recuperação dentro do Brasileirão, né? No reinício, no segundo turno, já contra o Fortaleza no próximo fim de semana. E acho que isso também tem um peso no confronto. E o Flamengo precisa dar uma resposta, né? Depois do fim de semana. Sim, onde as coisas não foram bem. 4-1 diante do São Paulo. E a discussão principal, né? Dentro do modelo, dentro das escolhas, dentro dos times que têm ido a campo, como a questão defensiva parece muito mais urgente do que a forma que o time ataca, né? E que é um debate muito mais usual no nosso dia a dia. O Flamengo, não só pela ausência do Rodrigo Caio, o Flamengo é uma equipe muito mais frágil do que no trabalho anterior, para se defender. E isso passa pelo modelo, passa pela forma como o time se protege, principalmente depois que perde a bola. A transição defensiva do Flamengo, ela é bem mais falha do que o perde-pressiona que o time conseguia exercer ainda no trabalho do Jorge Jesus. Eu acho que esse é o ponto-chave. Claro que é um ano que tem uma exigência física, claro que não, a gente está longe das CNTPs, né? Não são condições normais, isso tem uma influência, diferentemente do ano passado, mas ainda assim passa um pouco pelo modelo. O time se desconecta muito fácil entre a primeira pressão, os jogadores que estavam com a bola no campo de ataque e aqueles que tentam fazer a transição defensiva retomando, né? Se recolocando nas suas posições. Abre um clarão nesse meio, dividir em 2 blocos, seria essa a ideia. E estoura na linha defensiva. Claro que a gente está falando de erros individuais, claro que a gente está falando de um time que não tem encontrado ainda o nível do seu melhor futebol no ano passado. Mas ainda assim, passa muito por escolhas também do Domi, e essa evolução virá com o tempo, se esse tempo for dado. Porque a questão de tempo para treinar também não é realidade no Flamengo, como em todos os outros. Exatamente. Tempo é a palavra que a gente mais repete e é algo que a gente não tem mesmo. Quem trabalha com esporte, futebol, principalmente, obviamente, para os jogadores e para os técnicos. Losete, inclusive agora... Mais um gabarito. Oi? Mais um gabarito de Rafael Rezende. Não quer dizer. Diga para essas coisas. Losete, da próxima vez ele vai falar primeiro. Joga para lá para eu falar aquele gabarito. O Domi vai ter que também escolher pelo Hugo ou pelo Diego Alves, né? Ainda tem essa questão dessa disputa de titularidade também para essa partida. Eu sempre que eu escuto dizer que o técnico tem um problema e o problema é escolher entre 2 grandes jogadores, eu não acho que seja um problema. O problema é não ter nenhum bom goleiro. Com certeza. O problema tá do lado do Atlético Paranaense, que está cheio de desfalques e tem que enfrentar o melhor elenco do futebol brasileiro e vencer fora de casa por pelo menos um gol para levar para os pênaltis, né? Eu já disse, eu manteria o Hugo. Eu acho o Hugo... É o momento dele, ele está bem demais, ele não teve culpa nos gols na vitória do São Paulo. É um goleiro, assim, tá super confiante, tem explosão, tem velocidade. Claro que o Diego Alves tem uma história que não dá para se comparar ainda à do Hugo. Tomara que um dia o Hugo alcance patamares semelhantes, mas eu acho que o Hugo hoje é o momento dele. E agora, se jogar o Diego Alves, isso não representa um problema para o Flamengo, longe disso, só tem solução. Eu acho que o problema do Flamengo é esse que o Rafa citou, é um time desconectado quando perde a bola na sua fase defensiva, oferece ao adversário uma oportunidade de jogar perto da sua própria área que o time do ano passado não oferecia. E é aí que eu vejo o jogo mais aberto do que eu via Inter e Atlético Goianiense. Porque eu não vejo no Flamengo a capacidade de controlar um jogo sem que haja emoção, entre aspas, de um lado ou de outro, como eu vejo no Internacional. Eu acho que o Flamengo vai tentar posicionar seu time à frente, vai tentar vencer o jogo, não vai tirar a velocidade do time com a bola, e aí vai se expor a esse tipo de problema que é o que acontece quando perde a bola e tem muitos jogadores no campo de ataque. Ver o Flamengo jogar é sempre legal e a produção ofensiva, para mim, continua boa. Contra o São Paulo fez um gol, perdeu 2 pênaltis, mandou bola na trave. E não é ofensiva o problema do Flamengo, não.
Vamos aproveitar também agora e falar um pouco de Palmeiras, que tem um novo comandante, Abel Ferreira. O português já vestiu a camisa